Olá, sejam bem-vindos a esse nosso sexto vídeo do canal Vinhos em Ivaiporã. Nesse sexto vídeo eu vou falar sobre harmonização com peixes em homenagem à Semana Santa, onde muitas pessoas têm a tradição de não consumir carnes vermelhas, e é sobre isso que eu vou falar. A harmonização indicada, ideal para peixes, bacalhau, vinhos brancos e vinhos tintos. Quem quiser saber um pouquinho, acompanha a gente. Vamos lá! Iniciando então, gente. Basicamente, quando a gente fala em peixe, a gente tem que lembrar de um peixe, um pescado que é assim o preferido, aquele que todo mundo gosta, porque ele é um peixe com uma carne saborosa, neutra, não é um peixe forte, fazendo filé adequadamente, não tem espinho, que é a nossa famosa tilápia, tá? Então, basicamente, a tilápia é um dos peixes mais consumidos no Brasil e aqui na nossa região, e é sobre a tilápia que nós vamos falar inicialmente, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Primeira opção da tilápia, que é o sashimi, ou a tilápia in natura. Quando você harmoniza uma carne com o vinho, é como eu falei no vídeo anterior, o vinho não pode roubar o sabor da carne e nem a carne pode fazer com que o vinho suma. O ideal é que eles harmonizem. Então, se você está degustando um filé de tilápia in natura, um sashimi, e aí você ainda vai colocar shoyu, você vai colocar talvez um limãozinho espremido, provavelmente uma raiz forte ou gengibre ralado, necessariamente vinho branco, seco, gelado, 8 a 12 graus, sabe aquela historinha do baldinho com gelo de 25 a 30 pedrinhas de gelo? Ou 2 horas na porta da geladeira? É isso, gente. Sashimi não cabe vinho tinto, de jeito nenhum. Correto? Quais as variedades? As variedades que hoje você encontra Chardonnay, aqui no Brasil, na Argentina, no Chile. Tem um vinho maravilhoso, uma uva, desculpa, maravilhosa, que acompanha bem o sashimi, que é a uva Sauvignon Blanc. Você encontra mais em produtos do Chile, mas tem na Argentina, tem alguma coisa no Brasil, a Riesling. Então a regra é essa: filé in natura, prestigiar, valorizar o sabor da carne in natura, vinho branco, sem passagem em carvalho, vinho jovem, safra 2020, 2021 não saiu ainda, 2020, talvez 2019, mas olhem no contrarótulo da garrafa. Se tiver lá passagem por carvalho, não aconselho, porque vai roubar o sabor do teu maravilhoso sashimi, perfeito? Segunda sugestão de preparo, ou que costumeiramente a gente vê, é a tilápia gratinada ou grelhada, tá? Você faz o filé inteiro, ali só no azeite, ou você faz no forno gratinado. Mais uma vez, você está o que? Valorizando aquela carne macia, tenra da tilápia. Você não vai usar temperos fortes aí, um sal, no máximo ali, um pouquinho de pimenta do reino, quando muito. Mesma sugestão do sashimi. Vinhos brancos, leves, jovens, geladinhos, de 8 a 12 graus. Chardonnay, se encontrarem Sauvignon Blanc, muito bom. Riesling, muito bom. E tem uma uva também que não é fácil encontrar. É uma uva lá da região da Alsácia, divisa da França com a Alemanha, chamada Gewürztraminer, meio diferente, mas é maravilhosa. Mas aqui, Chardonnay e a Sauvignon Blanc e Riesling vão ser super adequadas com esse prato. Inclusive, se tiver um pouquinho de legumes ali cozidos ou grelhados, vai bem também, perfeito? Então, pessoal, terceira opção, sugestão que a gente mais encontra agora
é a tilápia cortada em tiras, passado ali na farinha de trigo, ou na maisena, ou na farinha de rosca, fritinha, ou os filés de tilápia, ou as postas, ao molho, como se fosse uma peixada, uma moqueca. Fica muito bom também. Aí, gente, tem uma diferença. Uma vez que você fez as iscas de tilápia, empanou e fritou, como tem a gordura, e no outro prato tem o molho, aí já cabe aquilo que eu gosto, que é um vinho tinto, porque já comporta, em função da fritura e do molho, tinto leve, tá? Tinto sem passagem por carvalho. Vinhos jovens 2019, 2020. Sugestão, uva Merlot. Por que a Merlot? Porque a Merlot é uma uva agradável, é uma uva leve e ela não vai roubar os aromas, na verdade ela vai combinar, tá? E aí Merlot nacional, você encontra Merlots muito bons da Vinícola Aurora, da Miolo, você pode usar um Merlot argentino, um Merlot chileno. O Chile também tem a uva Carmenere, que combina bem também, e a Pinot Noir. No Chile eu vi algumas coisas interessantes, no Brasil eu não gostei dos que eu provei sem carvalho. O que tem carvalho é bom, mas nesse prato também não usem carvalho. Então, vinhos tintos leves, porta da geladeira, tá? 12 a 14 graus, 15 graus, baldinho com gelo ali, 10, 15 pedras de gelo, fica legal. Um peixe ao molho ou empanadinho fritinho. Ah, mas eu queria o branco. Branco com madeira, passagem carvalho. Tá? Você vai ver lá, traz geralmente safra 2019, 2018. Tem coisas muito boas também. Da Aurora, da Miolo. Aí eles vão ter um valor agregado um pouquinho maior. Passa até da faixa de R$50. Entre 45 e 59. Quem quiser o branco, legal. Eu já entraria num tinto leve. Perfeito, gente? E agora, gente, a estrela do nosso vídeo de hoje, que é o bacalhau, tá? O bacalhau é uma tradição você usar ele ali na Sexta-feira Santa ou em datas especiais. E o bacalhau ele tem um detalhe um pouquinho diferente da tilápia, né? Ou de peixes de água doce. Ele é um peixe de água salgada, águas frias. Ele tem uma textura um pouquinho mais compacta. E como ele vem já salgado, embora você vai dessalgar, então ele é uma carne muito saborosa, mas ela tem uma estrutura diferente. Aí já cabe vinhos também um pouquinho diferenciados, tá? Então vamos começar. Primeiro, bacalhau grelhado ou gratinado. Sabe quando você compra aquelas postas, usa a posta mais alta e só faz ela ali gratinada no forno com azeite, ou na grelha, na brasa, ou então numa panela refratária. Você quer o que? Valorizar o filé. E aí você vai colocar o que? Alguns legumes, alguma coisa nesse sentido. Basicamente azeite, você não vai carregar muito de tempero. No caso desse filé gratinado ou grelhado, eu sugiro um vinho branco, seco, com passagem por carvalho, vai bem, tá? Aí as uvas tradicionais, Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, ou os brancos portugueses, porque a estrutura do bacalhau, ela suporta um pouquinho de madeira no vinho branco, seco, beleza, gente? E aí, gente, agora eu vou falar sobre um dos pratos mais tradicionais feitos aqui, principalmente no Brasil, com bacalhau, que é a bacalhoada tradicional, que é aquela que você coloca batatas, coloca um camada de bacalhau, coloca alho, cebola, pimentão, azeitonas, ovos cozidos, vai ao forno, muito azeite, a famosa bacalhoada tradicional. Esse prato, como ele vai ao forno, como ele tem esses produtos junto, o pimentão, a cebola, vai alho, ele tem uma estrutura diferenciada. Poderia ser também uma bacalhoada, aquela que você coloca também queijo parmesão ao forno, perfeito também. Dessas duas formas aí, como
os portugueses gostam também, tinto, vinho tinto seco, mas também sem passagem por carvalho, porque o carvalho pode roubar um pouquinho dessa magia desse prato. Como é um prato salgado, o carvalho, o vinho mais encorpado, não vai combinar muito na degustação na boca. Então você pode usar vinhos nacionais, Merlot, você pode usar argentino Merlot, você pode usar a própria Carmenere do Chile, mas você pode usar vinhos tintos, e talvez é uma bela sugestão, portugueses. Quais as regiões? Douro, região do Dão e alentejano sem madeira. Douro e Dão porque eles são vinhos mais leves, mais fáceis de beber, que são aqueles vinhos prontos para consumo. Combina muito bem, gente. Inclusive, na minha degustação, que a gente vai fazer agora aqui na sequência, eu preferi escolher um vinho português, porque eu penso no meu gosto pessoal, que com um prato elaborado dessa forma, com vários temperos, ao forno, fica bem legal. Bom, gente, chegamos ao grande momento, a nossa bacalhoada tradicional. Como eu falei para você, batatas, bacalhau, cebola, alho, pimentão, azeite, azeitonas, ovos, cheiro verde, vai ao forno. Perfeito? Para essa degustação eu vou de vinho português, um vinho da região do Douro. Aqui está escrito Red Wine. Aqui geralmente essa denominação significa que não tem passagem por carvalho, e aí eu já conferi atrás. Tintas tradicionais, Touriga Franca, Tinta Roriz e Touriga Nacional. Belo exemplo, tem o nome exemplo, né? Eu vou nele, tá? Porta da geladeira, resfriadinho. Tá? Então vamos à nossa degustação aqui. Primeiro, sempre o olfativo. Por que o olfativo? Porque o vinho tem que estar com um aroma agradável. Ele não pode estar xoxo ou com aromas desagradáveis ou extremamente alcoólico, tá? Bem agradável, aquela temperatura em torno de 13 a 15 graus. Frutas, vinho jovem, uma cor rubi, muito elegante. Vamos ver na boca um pouquinho primeiro. Equilibrado, um pouco de tanino, bem interessante para combinar com a comida. Gostei. Vamos lá para a degustação? Mistura. Aprovadíssimo, aprovado. Não roubou o sabor, valorizou o sabor, ficou muito agradável. Então está aprovada a sugestão desse prato com bacalhau, bacalhoada tradicional com vinho português, região do Douro,
sem passagem em carvalho. Gente, muito bom, maravilhoso. Fica então aí a sugestão para vocês. Aproveitando aí, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dá o seu joinha, o seu like, passa para os amigos, que a cada vídeo é uma nova experiência. O próximo vai ser temático também, provavelmente eu vou estar falando sobre costela grelhada e um vinho tinto especial. Beleza, gente? Conto com vocês, sucesso, saúde e prosperidade.